Saudações, filhos d'Alba. Eu vou falar um pouco agora sobre a segunda parte da árvore da vida. A árvore da vida, aquilo que movimenta toda a nossa existência, desde uma semente até os frutos. Para que a gente consiga compreender, a gente precisa ir para uma outra parte, para uma outra compreensão. Compreensão de outros conceitos, como o conceito de mônada, o conceito atribuído ao arquétipo de Hermes Trismegisto, que tem a ver com a tríade. Essa tríade também tem relação com um vídeo anterior meu chamado Encontre a Substância Espiritual. A substância espiritual, que é o bloco de construção de toda a realidade. Toda a nossa realidade é construída a partir de movimento. O movimento, ele é aquilo que precede tudo. Todas as formas, todas as cores, todas as imagens, todos os sons e assim por diante. Esse movimento é o ponto central que se espelha no infinito, possibilitando a harmonia. A harmonia entre forças opostas. Forças opostas que acabam produzindo, através de tese, antitese e síntese, uma progressão contínua, uma construção e destruição contínua da realidade. Não só construção e destruição, mas também a manter esse processo dual de construção e destruição, que os três juntos produziriam então um estado de harmonia, de movimento harmônico. Esse movimento harmônico possibilitaria que a consciência transcendesse a sua dimensão limitada, transcendendo então a sua personalidade individual, o seu ser individual. Para que isso aconteça, é preciso que se encontre essa substância, que na verdade é a mônada espiritual, a mônada do espírito, que é o nosso núcleo, um núcleo que se espelha em todo o restante. Todo o universo físico manifestado à nossa volta, na verdade, ele é uma produção imaginária da nossa mente individualizada. Essa mente individualizada nada mais é do que uma fração dessa força cósmica que está separada, está cumprindo um movimento oposto ao do todo, um movimento oposto ao do universo, para que consiga produzir o novo, como partes que produzem cada vez mais partes. A consciência, para que ela consiga transcender tempo e espaço, consiga ativar esse veículo que é a Merkaba, produzindo então uma navegação dentro de si e do universo ao redor, ela precisa ter esse arquétipo, o arquétipo que foi chamado também de Hermes Trismegisto, foi chamado de Thoth, e os cristãos atualmente chamam de anjo, os umbandistas chamam de guia e assim por diante. Esse guia nada mais é do que uma força que impulsiona, assim como a gravidade, que é uma força que comprime, uma força que nos pressiona para o centro, e uma força que se expande, um eletromagnetismo, que é uma força que eleva, que vai contra a gravidade, aquela força que faz as plantas crescerem e assim por diante. O equilíbrio dessas duas forças, através da harmonia em relação ao todo, possibilita que a mente, mesmo que ela seja limitada, o ego, mesmo limitado, ele se conecte com as outras duas partes do ser. Essas outras duas partes do ser é a alma central, que é a simetria, e a parte do espírito, que é a estabilidade absoluta, movimento. Se o nosso ego, o nosso corpo, ele é forma, ele é cor, ele é som, então o nosso espírito ele é o oposto disso. E o oposto disso é exatamente o espírito, que é o movimento. Esse movimento ele vai ser positivo e negativo. Ele vai ir tanto para um lado quanto para outro lado. O que vai fazer com que eles se transcendam é exatamente a harmonia entre ambos. A harmonia entre ambos que vai possibilitar o quê? Que Kundalini, que é a energia telúrica da Terra, a energia que carrega a nossa consciência individualizada, ela consiga se elevar, sintetizando os fragmentos que ela se espalhou através do todo, para que ela consiga alcançar uma dimensão superior, compreendendo então toda a realidade e alcançando liberdade, autonomia de movimento através de todas as formas, através de passado, presente e futuro.
alcançando a concentração nesse núcleo que se encontra dentro de nós, dentro de cada um de nós, que é o nosso próprio eixo mental, a gente consegue essa façanha. Uma façanha simples, que nada mais é do que a comoção com o todo, a comoção com o universo. A consciência limitada egóica, mesmo sendo limitada, ela compreende toda a realidade, porque toda a realidade nada mais é do que repetição de uma única coisa. Essa repetição dessa única coisa também é 3, que na verdade é uma síntese entre um movimento progressivo, de expansão, um movimento retrativo, de retração, e a neutralidade, que é a harmonia que permite a transmutação, que permite o movimento, permite a continuidade, permite com que a vida ela se movimente de uma forma eterna. E a morte e o nascimento se tornam perspectivas externas da consciência, perspectivas externas fazendo com que ela alcance um eixo, podendo nortear todas as suas ações, todas as suas vontades em direção a esse ponto central, recebendo então a influência daquele movimento central que chamamos de Deus, que é o movimento, aquilo que harmoniza tudo, aquilo que organiza tudo.